Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o romantismo, que é a terceira escola literária do Brasil. O vídeo vai ficar um pouco longo porque o romantismo é dividido em 3 fases. E além disso, eu vou falar também do romantismo em Portugal, mas bem brevemente, e do romantismo no Brasil, mais detalhadamente. Então vem comigo. O romantismo é a escola literária que sucede o arcadismo. O século do romantismo é o século XIX. Em Portugal, tinha acontecido as guerras napoleônicas e, consequentemente, a fuga da família real para o Brasil. Em 1808, a corte real foge para o Brasil devido ao bloqueio continental decretado por Napoleão. O bloqueio dizia que nenhum país da Europa deveria comercializar com a Inglaterra, mas Portugal fura o bloqueio e, com medo da retaliação do Napoleão, a corte portuguesa foge para o Brasil. Depois que a família real muda, a história muda completamente para Portugal. Afinal, é do Brasil que as decisões reais são tomadas. Como se não bastasse, em 1822, o Brasil declara a sua independência. Além disso, quando o Pedro I, imperador do Brasil, volta para Portugal, como Pedro IV, para brigar com seu irmão pelo trono, o Miguel, surgem guerras em Portugal para decidir quem vai ser o novo rei de Portugal. E aí tem os miguelistas, que são os partidários do Miguel, o irmão do Pedro IV em Portugal, e os que apoiam o Pedro para ser o novo rei. E nessa época, os apoiadores do imperador Pedro são perseguidos em Portugal e eles têm que se refugiar principalmente na Inglaterra. Os primeiros poetas do romantismo são apoiadores do Pedro I e eles têm que se refugiar na Inglaterra. E lá eles têm contato com as obras daquela época do romantismo, principalmente o Lord Byron, que é o que escreveu Dom Juan. E também eles têm contato com a obra do Victor Hugo, principalmente o Corcunda de Notre Dame. E aí eles são influenciados por esse novo modelo de escrita, o romantismo. Na história da literatura e também na história dos movimentos artísticos, um movimento é o oposto do movimento anterior. Então, se o movimento anterior ao romantismo é o classicismo, ou seja, a racionalidade, a volta aos valores gregos romanos, no romantismo não vai ser uma volta da Idade Média, mas uma oposição ao racionalismo. O romantismo é o amor à tona, o sentimento, e os poetas não vão mais esconder os seus sentimentos, eles são influenciados pelo byronismo, o romance do Lord Byron, e também essa época do século XIX também é chamado de mal do século, porque vários poetas morrem de tuberculose. Por ser conhecido como mal do século e a maioria dos poetas terem tuberculose, existe um saudosismo, que é uma volta à infância, a momentos onde não existia doença, a momentos onde era possível ser feliz sem dor, sem doença. Então, essas características vão perpassar por todas as obras do romantismo. O romantismo começa em 1825 com a publicação do poema Camões, do Almeida Garrett, onde ele vai elogiar o Camões e falar que eles possuem muitas coisas em comum na vida. Em Portugal, o romantismo se divide em 3 principais fases, assim como no Brasil. Na primeira geração romântica, o principal poeta é o Almeida Garrett e o Alexandre Herculano. O Almeida Garrett é considerado, claro, o fundador do romantismo em Portugal. Vou ler um trechinho de um poema do Almeida Garrett para você ver como muda a linguagem do romantismo. Seus olhos que eu sei pintar, o que os meus olhos cegou, não tinham luz de brilhar, era chama de queimar, e o fogo que ateou, vivaz eterno divino, como facho do destino. Divino eterno, e suave ao mesmo tempo, mas grave, e de tão fatal poder, que um só momento que a vi, queimar toda a alma sentir, nem ficou mais de meu ser, senão a cinza em que ardi. Na segunda fase romântica, a gente tem o Camilo Castelo Branco, que vai escrever a obra Amor de Perdição, que é basicamente o Romeu e Julieta de Portugal, que acontece entre as pessoas em Portugal. Na terceira fase romântica, o Júlio Diniz vai escrever As Pupilas do Senhor Reitor, que virou até uma novela no Brasil. Agora que começou a chover, eu vou pausar o vídeo e depois vou retomar e falar sobre o contexto histórico do Brasil e o romantismo no Brasil, mais detalhadamente, já que essa breve fala sobre o romantismo de Portugal
foi bem resumido, só para vocês terem uma ideia de como o romantismo no Brasil segue as características do romantismo em Portugal, até a divisão das gerações românticas em 3 fases. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou desse lugar, se você gostou de Velho Escutar Novo, me siga no Instagram e olhe os destaques. Tchau!